segunda edição. Olá, boa noite. A pesquisa da vacina mineira contra a Covid recebe promessa de recursos. Esse é um dos destaques do JM2, que também vai explicar por que a Prefeitura de Belo Horizonte decidiu adiar a decisão sobre a reabertura da cidade. O Jornal Minas está no ar. Após mais de um mês com medidas mais restritivas, ainda não há definição de quando Belo Horizonte irá flexibilizar o isolamento. Para o Comitê de Enfrentamento à Covid da capital, que se reuniu hoje, ainda não há segurança para a reabertura da cidade. Nesta reunião, havia a possibilidade de alguma notícia, alguma informação mais concreta sobre os rumos, desse fechamento da cidade. A gente tentou alguma informação aí com a prefeitura, mas só no final da tarde algumas fontes ligadas aí ao comitê, inclusive alguns infectologistas, nos informaram que a reunião seria adiada, ou pelo menos a decisão dessa reunião adiada para esta quinta-feira. Portanto, isso ainda está gerando alguma controvérsia entre os infectologistas, entre representantes da prefeitura, para saber se haverá ou não flexibilização às regras aqui, especialmente para o comércio que está cobrando muito a reabertura, A gente sabe que o comércio foi fechado no dia 6 de março e até hoje está fechado e os comerciantes, lojistas, reclamam muito de prejuízos. O que chegou para a imprensa já no final da tarde foi uma nota oficial da Assessoria de Comunicação da Prefeitura informando que, em que pese melhoras nos índices da Covid aqui em Belo Horizonte, a Prefeitura avalia perspectivas de suprimento de insumos e medicamentos destinados à rede hospitalar aqui da capital. Portanto, uma preocupação muito grande em relação a insumos, medicamentos para o kit intubação, por exemplo. Uma preocupação que não é só da capital, mas também de outras cidades aqui de Minas Gerais. Bom, a gente não teve então informação sobre essa decisão hoje, mas conseguimos então repercutir com representantes da UFMG uma carta que foi entregue ao prefeito Alexandre Calil no início da tarde. Ela foi entregue pela presidente da entidade, do Sindicato dos Professores da UFMG, a professora Maria Rosário Barbato, que pediu um lockdown mais radical aqui em Belo Horizonte. Nós estamos pedindo uma limitação na possibilidade de deslocamento, estamos pedindo um toque de recolher mais rigoroso, estamos pedindo também uma fiscalização mais rigorosa, porque as pessoas precisam ficar em casa, precisam ficar distanciadas, mas também nós estamos entendendo necessário para que isso aconteça, que haja uma política de auxílio às pessoas pobres, desalentadas, aos desempregados, aos pequenos empresários também. Então, esse auxílio deve vir da prefeitura, existe possibilidade para que isso aconteça e deve ser um auxílio digno, um auxílio capaz de permitir a sobrevivência dessas pessoas para que essas pessoas fiquem realmente em casa. Pois é, e ainda não há novidades sobre o reabastecimento de kits de intubação para o estado. A situação continua crítica em grande parte das cidades onde há UTIs para tratamento da Covid. Amanhã, o Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid também se reúne para definir os rumos do programa Minas Consciente. A maior parte do estado está na onda roxa, a de maior restrição, até o dia 18. Mesmo assim, em Andradas, no sul do estado, comerciantes pressionam pela reabertura das atividades. A cada novo decreto, a situação financeira dos empreendedores se agrava ainda mais. Eu sobrevivo do ganho meu. Esse ganho é para liquidar com todas as contas, como todo mundo. Conta de força, água, alimentação, remédios, Infelizmente, a gente está aguardando, A gente está aguardando e torcendo para que as autoridades tenham
um pouco mais de sensibilidade com a gente, né? Para que a gente possa trabalhar e liquidar com as continhas, né? Mesmo com a pandemia, os profissionais da beleza acreditam que o setor pode voltar o atendimento sem oferecer riscos aos clientes. Na opinião deles, algumas restrições garantem toda a segurança dos clientes, como o espaçamento dos atendimentos e a higienização do espaço. Não só eu, mas eu acredito que todos os profissionais do ramo de estética e de beleza têm se adequado, dentro do possível, para um melhor atendimento e um atendimento com maior segurança. O atendimento que já era individualizado passou a ser feito com espaçamento maior de tempo, para que o ambiente possa ser higienizado, né, com maior cuidado, porque isso já era feito antes, eu tenho certeza, pela maioria dos profissionais. O conceito de estética está cada vez mais associado à saúde. A cadeira do barbeiro, do cabeleireiro, a maca da esteticista acaba virando também um divã. Os clientes vão para também poder conversar e a gente acaba virando um pouco psicólogo, né? E trazendo, nesse sentido, não só satisfação física, mas uma satisfação emocional, né? Um alívio, um conforto. Os empresários fazem o possível e impossível para tentar superar esses dias e ter força para continuar depois desse período. Porque eu acho que todo serviço é essencial. Essencial pode ser que não seja para a pessoa, mas para a gente que ganha e tira daquele ganho o sustento da gente, é essencial, né? Minas continua registrando números muito altos de novas contaminações pela doença, diariamente. De ontem para hoje foram confirmados 11.286 novos casos. O número de mortes também é alto. Em 24 horas foram 484 óbitos. Com os novos casos, Minas chegou a 1.247.258 infectados e 28.636 mortos. E hoje o Ministério da Saúde divulgou uma lista que mostra quais estados estão mais atrasados na aplicação da segunda dose. Minas aparece em quinto lugar, com mais de 89 mil pessoas com a segunda dose em atraso. E uma vacina contra a Covid que está sendo totalmente desenvolvida em Minas pode ganhar mais incentivos. Os deputados estaduais sinalizaram hoje o aporte de R$30 milhões para a continuidade das pesquisas conduzidas pela UFMG. O dinheiro viria do acordo firmado entre o Estado e a Vale relativo à reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Os deputados se comprometeram a incluir essa emenda no projeto de lei que trata da destinação desses recursos. A reitora da UFMG, Sandra Goulart Almeida, foi quem se reuniu com os deputados e ela também conversou conosco para explicar como estão as pesquisas da vacina. Sandra, quais que foram os resultados obtidos com as pesquisas dessa vacina até agora? Os camundongos foi 100% o resultado de eficácia, quer dizer, de todos que tomaram vacina, eles não desenvolveram a doença, então isso foi muito importante, um resultado muito bom e muito importante. E agora nós começamos ontem os testes com os primatas. O próximo passo que nós já temos trabalhado nele é justamente o lote piloto, né? Porque o lote piloto da produção de vacina para que ela possa ser aplicada em humanos. E, ao mesmo tempo, nós vamos trabalhar também com a autorização da Anvisa. Nós já estamos conversando com a Anvisa, iniciando a conversa para que a gente possa receber a autorização para a testagem dessa vacina. Essa verba aprovada pela Assembleia, ela garante o financiamento de toda a pesquisa? Como é que fica essa situação agora? Nós já temos algumas emendas parlamentares, a gente recebeu uma emenda parlamentar de duas deputadas que estão nos apoiando, um deputado também, então isso vai nos dar um fôlego nesse primeiro momento, mas hoje a reunião na Assembleia Legislativa de Minas Gerais foi muito boa, eles se comprometeram também a ajudar, a apoiar essa vacina da UFMG, eu já estive também com os deputados federais, eles também se comprometeram a dar este apoio, e também eu recebi um telefonema
do prefeito Calil, que nos disse que não vai deixar as pesquisas pararem. Isso para nós foi uma tranquilidade muito grande, que o nosso temor é justamente esse, né? Nós estamos correndo contra o tempo, tentando agilizar todo o processo dessa vacina, para que nós possamos, já no início do segundo semestre, a gente já fazer os testes da fase 1 e da fase 2. E se nós chegarmos para fazer esse teste da fase 1 e 2 e não tivermos recurso, realmente vai ser uma frustração muito grande. A gente precisa de 30 milhões esse ano para as fases 1 e 2, mas a gente vai precisar também, no início de 2022, de um valor que nós ainda não sabemos precisar quanto será, para fazer a fase 3, que é a fase onde há um número maior de pessoas que que recebem a vacina, e é quando nós observamos se há algum efeito colateral, se há algo que precisa ser ajustado com relação a essa vacina. Então, no início de 2022, nós entraremos na fase 3, quer dizer, nós precisaremos de recurso lá também. Além dessa vacina, que está em estágio mais avançado, a gente tem outras vacinas sendo pesquisadas aí na UFMG? E nós estamos aí, neste momento, com 7 candidatas vacinais, que é o que nós chamamos para essas vacinas que são desenvolvidas, né? Possíveis candidatas, nós temos 7. Nós temos uma vacina que combina, que junta tanto a vacina da influenza, né, e quanto a da Covid-19. Isso será muito importante a gente conseguir chegar ao final dessa vacina, porque essa vacina, e você junta 2 em uma só, e você facilita a vacinação. Há uma outra que é do spray, essa também seria feita por meio de spray nasal. Então, há vários tipos, outras combina a BCG também, e essa BCG, possivelmente nós teremos apoio internacional. Sandra, por que ter uma vacina nacional? Qual que é a importância da gente ter uma vacina com tecnologia daqui? É importantíssimo que o Brasil desenvolva a sua própria tecnologia de vacina. Nós não podemos depender de importação de vacinas, pelas razões óbvias que nós estamos vendo aí. É uma escassez geral de vacinas, uma escassez geral de IFAs, né, que é o insumo básico que se usa para fazer vacinas, e isso é muito ruim. Nós temos que depender, é muito mais caro para o Brasil. Desenvolver uma vacina nacional pode até parecer caro, mas é uma economia de mais ou menos 70%, né? O valor é muito mais baixo, sem contar que é uma questão de soberania nacional. Pois é, se tudo der certo com essa vacina, ela ficaria pronta em 2022. Morreu hoje, aos 65 anos, a ativista pelo direito de pessoas travestis e transexuais, Anick Lima. Anick foi uma importante voz na luta contra a transfobia. Sentiu na pele o preconceito quando foi expulsa de casa aos 12 anos. Ela foi presidenta do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual em Minas Gerais e representante estadual da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Anick Lima lutava contra o câncer e morreu vítima de um infarto hoje de manhã. Em nota, a associação lamentou a morte e lembrou que ela era uma referência tanto para a população LGBTI+, como também para os profissionais do sexo. Muitas ela colheu em sua própria casa. A seguir, o Sebrae oferece cursos gratuitos e online para quem quer se estabelecer no ramo da alimentação. É um instante só. Olá, antes eram 99 anos e meio, agora, depois da pandemia, são 135 anos e meio para equalizar a participação de homens e mulheres na política, economia e educação. Hoje à noite no Opinião Minas, a gente vai discutir como as questões de gênero têm relação com a economia e impactam empresas e negócios. Essa discussão é logo mais às 8 da noite no Opinião Minas e eu, claro, te espero. Até lá! Baixe o aplicativo da Rede Minas no seu smartphone e acompanhe nossa programação ao vivo. Rede Minas, mais perto de você. Em depoimento à Polícia Federal hoje à tarde, o ex-senador Clésio Andrade negou ter tomado a vacina clandestina oferecida pela falsa enfermeira Cláudia Mônica Pinheiro
contratada pelos irmãos Lessa, empresários do ramo de transporte em Minas. Mas ele admitiu ter pago R$ 3.600 para que os irmãos e a mulher fossem vacinados. Clésio foi ouvido por videoconferência. A enfermeira investigada está em liberdade. Foi sepultado hoje em Barbacena o corpo de Lorenza Maria Silva de Pinho, de 41 anos. Lorenza, esposa do promotor de justiça André Luiz Garcia de Pinho, do Ministério Público Estadual, morreu no dia 2 de abril no apartamento do casal, no bairro Buritis, em Belo Horizonte. O promotor está preso desde o dia 4 de abril por suspeita de homicídio. A defesa dele alega que a mulher se engasgou enquanto dormia. As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pelo Ministério Público. E a Justiça Mineira determinou o arquivamento do inquérito sobre a morte de Ilma Balsamão, que caiu de uma cobertura do bairro Castelo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Ilma tinha 38 anos e era administradora de imóveis. Ela participava de uma festa no apartamento do namorado, Gustavo de Almeida Veloso, no dia 20 de novembro do ano passado. As investigações da Polícia Civil apontam que foi um acidente. A Vigilância Sanitária fechou hoje um açougue no centro da capital, que vendia carne estragada. O açougue fica na rua Tupis 739. Os fiscais foram ao local depois de uma denúncia anônima e flagraram o comércio de mais de 100 quilos de carne bovina, suína e frango, totalmente fora dos padrões de consumo. Tudo foi levado por um caminhão da prefeitura para descarte em local apropriado. O estabelecimento foi multado em R$ 10.000 e está interditado por tempo indeterminado. Apesar das dificuldades geradas pela pandemia de Covid-19, quase 627 mil micro e pequenas empresas foram abertas no país em 2020, de acordo com o Sebrae. Entre os setores que mais se lançaram no mercado estão os ligados à gastronomia. A sobrevida desses negócios depende do domínio de novas tecnologias. Em Belo Horizonte, empresários estão recebendo apoio nessa empreitada. Em busca de incentivar a entrada da gastronomia na era digital, a Jornada da Alimentação apresenta temas atuais e de interesse para o setor, como a entrega por aplicativo e o cardápio virtual. O evento, organizado em parceria da Belotur com o Sebrae, procura capacitar os empresários para essa adesão de maneira gradual e segura para o negócio. Antes você pegava aquele cardápio físico e folheava na mesa, e hoje as necessidades são outras, são mais emergenciais, e essa alimentação ela vem tanto para um lazer, mas também para atender uma necessidade imediata de um almoço rápido do cliente naquele momento. E para isso é fundamental que a operação do negócio esteja adequado a esse novo momento, porque o delivery não é simplesmente eu pegar o que eu vendia antes e vender do virtual. A estrutura de delivery é um outro negócio. A iniciativa faz parte do programa Prepara Gastronomia, que procura auxiliar os pequenos negócios da área a se adaptarem ao novo momento digital. O programa já capacitou cerca de 150 estabelecimentos na capital. O projeto é desenvolvido por meio de palestras virtuais, onde empreendedores convidados e especialistas do setor alimentício orientam gratuitamente os participantes para se manterem no mercado nessa nova realidade imposta pela Covid. Nosso objetivo é de conseguir apoiar esses empreendedores dessa cadeia da gastronomia, para que eles consigam traçar novas estratégias de gestão, para ampliar as vendas e conseguir transpor esse momento e esse desafio que a pandemia nos trouxe, e para esse setor, como tantos outros, vem sendo muito difícil. A pandemia trouxe muitos prejuízos, especialmente para o setor da alimentação, mas também foi uma oportunidade de reinventar os negócios. Com o delivery como a principal forma de vendas, entrar no ramo digital deixou de ser uma opção, se tornando obrigatório para o ramo. Como fazer post no Instagram, engenharia de cardápio, como criar textos que realmente são vendedores, saber mexer no WhatsApp Business, uma consultoria financeira, uma consultoria para o empresário remodelar o seu negócio. Então a gente tem aí um leque de opções que foram pensadas exclusivamente no setor a partir das dores identificadas. Saulo já havia adotado o delivery em seu restaurante desde 2018 e durante a pandemia notou que sua adaptação na área foi um grande diferencial para se destacar entre os concorrentes. E fomos estudando, fomos montando processos para fazer delivery.
Então, a gente já tinha se profissionalizado em fazer delivery. Então, a partir do momento que vem a pandemia e você já sabe fazer, isso facilita um pouco em mostrar qualidade naquilo que você apanhou muito para isso. Então, isso acabou facilitando para a gente. O evento Jornada da Alimentação é gratuito e quem quiser participar é só entrar no site youtube.com/Sebrae Minas. Últimas horas para fazer a inscrição no SISU, Sistema de Seleção Unificada para Vagas em Universidades Federais. O prazo termina hoje às 11h59 desta noite. A seleção é feita por meio da nota no Enem 2020, portanto, é preciso ter feito o exame para tentar uma vaga. São ofertadas, nesta edição, 206.609 vagas em 109 instituições públicas de ensino. Os candidatos devem realizar as inscrições no site do SISU, sisu.mec.gov.br. A divulgação do resultado está prevista para o dia 16 de abril. Há mais de um ano sem aulas presenciais, a situação é cada vez mais difícil para pais, professores e estudantes. Nem todo mundo tem acesso às aulas remotas e mesmo aqueles que contam com a tecnologia reclamam da qualidade e da efetividade do aprendizado à distância. Um estudo revela que 78% dos professores já observam impactos negativos no desenvolvimento dos estudantes. Os pais de Bia e João fizeram de um cômodo da casa uma sala de aula. Todo o conteúdo é online, tutorado pelas escolas municipais de BH. O menino de 6 anos está aprendendo a juntar as letras com acompanhamento da mãe, que se desdobra para manter uma rotina de estudos. A segurança do lar nessa pandemia traz tranquilidade para a família, mas o ambiente escolar está fazendo falta. Uma outra figura, ter toda a equipe da escola, ter outros professores, ter coordenador, ter tudo reforçando aquilo, é muito positivo, né? Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro aponta que 78% dos professores acreditam que as crianças já apresentam impactos negativos no desenvolvimento da expressão oral e corporal. Falta a interação tão vital para esse momento da educação. O que a gente espera é que isso traga, sim, um prejuízo quando a gente pensa essa dimensão da socialização e da interação e do aprendizado que as crianças têm no contato com outras crianças, mas também, claro, com os seus professores. Para essa professora de Uberlândia, a comunidade escolar ainda tenta achar as melhores estratégias para garantir a alfabetização. Enquanto as salas de aula estão vazias, os alunos têm que se virar para aprender o abecedário e alguns nem têm um computador ou celular. Fora isso, os professores têm que ensinar os pais a ensinar. Tem algumas mães que não sabem ler. Então, o que ela pode fazer para minimizar? Ela entra em contato conosco, que somos professores, e nós estamos dando esse suporte para elas. Muitas vezes não tem pacote de dados. Não foi uma nem duas vezes que nós, professores, nos juntamos e demos pacote de dados para os alunos. Elas, às vezes, nos procuram também no início da pandemia e agora, nessa segunda onda, muitas vezes sem ter como tirar o sustento para as crianças. Professores e alunos estão afastados do convívio presencial desde março do ano passado. E com o agravamento da pandemia, não há nem previsão desse reencontro acontecer. Aqui em Belo Horizonte, o retorno será em fases, começando com as crianças de 0 a 5 anos. Enquanto isso não se torna realidade, cabe a todos aproveitar o momento e tentar se adaptar. É como se a gente estivesse descortinando um mundo novo. Eu acredito que sim, que agora essas ferramentas vão entrar na sala de aula. Nós vamos poder utilizar a tecnologia e a aula presencial. E que eu acho que vai ser muito interessante quando voltarmos para a sala de aula, esse ensino híbrido, em que a gente vai colocar realmente essa ferramenta digital dentro da sala de aula. O pesquisador acredita que o retorno deverá ser muito bem planejado para que os professores e alunos recuperem o pique. É um acolhimento mesmo para entender um pouco como é que está o bem-estar, a saúde mental dessas crianças, mas também um diagnóstico sobre o desenvolvimento, sobre o aprendizado delas. E ele é importante
para que os professores possam planejar as suas ações pedagógicas. Júlia se esforça para acompanhar as tarefas. O contato dela com a escola é feito exclusivamente pelo celular. A mãe não tem muito tempo para dar suporte, mas para a família, o importante é não desanimar. Está tendo muito pouco tempo para aprender as atividades, para aprender a alfabetizar melhor, entendeu? E eu espero que o futuro dela seja bom, seja maravilhoso. Se depender de mim, vai ser maravilhoso, que eu vou fazer o que eu puder para estar ajudando ela nas tarefas, nas atividades, no que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando minha filha. Esporte. América e Cruzeiro em campo hoje pela Copa do Brasil. O Coelho enfrenta neste momento o Ferroviário do Ceará, no Independência. A partida está 1-0 para o América. Já o Cruzeiro joga às 9h30 da noite contra o América do Rio Grande do Norte, na Arena das Dunas. Em jogo, a classificação para a terceira fase da competição e a possibilidade de embolsar R$1.700.000 em prêmio. Já pelo Campeonato Mineiro, o Tombense venceu o Boa Esporte por goleada, 4-1. A partida foi em Varginha e válida pela 8ª rodada do Mineiro. Em instantes, falta de matéria-prima obriga a Fiat a suspender parte da produção de automóveis. E você sabia que hoje é Dia Mundial do Café? Essas e outras notícias no próximo bloco. Até lá! Informar é essencial. Analisar é fundamental. Debater é cultura. Os fatos que você quer saber. Os contextos que você precisa entender. De segunda a sábado, 9 da noite. Jornal da Cultura. Manhattan Connection nessa quarta-feira às 10 da noite. A economista Helena Landau e o jornalista Pedro Bial. Onde você estiver, em todas as telas, leve cultura com você. Por falta de matéria-prima, a Fiat vai suspender parcialmente a produção de automóveis na fábrica de Betim, na região metropolitana da capital. A montadora vai conceder 10 dias de férias a quase 2.000 trabalhadores a partir da próxima segunda-feira. O retorno está previsto para o dia 29. Por enquanto, apenas um turno foi suspenso. A partir de hoje, contribuintes de todo o estado poderão acessar os serviços relacionados ao IPVA e taxa de licenciamento de veículos pela internet. Na página fazenda.gov.br, os motoristas podem buscar orientações e esclarecimentos de dúvidas que até então tinham que ser resolvidas em atendimento presencial. Também será possível fazer consultas e acerto de débitos. O serviço, antes disponível apenas para algumas cidades do interior, agora também será oferecido aos contribuintes de Belo Horizonte. Com o faturamento estimado em mais de 65 bilhões de reais, as lavouras mineiras esperam colher um recorde de grãos na safra deste ano. Alívio para a economia do estado, que vem sofrendo com os impactos econômicos causados pela pandemia. A nova estimativa é de que Minas Gerais colha na safra 2020-2021 17,5 toneladas de grãos, um novo recorde. E olha que a produção passada rendeu comemoração no campo, mas essa deve ser 14% maior em termos de produtividade. O crescimento é devido principalmente ao aumento da área destinada ao plantio de milho. E o milho é justamente uma das estrelas da safra. A produção recorde deve alcançar 8.800.000 toneladas, 17,2% mais que a anterior. A soja também é destaque, com volume esperado de 7 milhões de toneladas, 13,8% maior que a safra 2019 e 2020.
O feijão também deverá registrar um aumento de 5,9% na produção total, alcançando 588.100 toneladas. A de amendoim, 34,7% mais, 6.600.000 toneladas. O girassol deve ter alta de 50% na produção, atingindo 300 toneladas. Na contramão, com queda na produção em Minas Gerais, algodão em caroço, arroz, sorgo e trigo. Pois é, e mesmo com recorde na produção de grãos, tem gente passando fome no Brasil. No JM2, a gente tem destacado iniciativas para ajudar a colocar comida na mesa de quem precisa. Hoje trazemos mais uma ação solidária que você pode ajudar. Santo Agostinho nos ensina em sua regra que a cada um seja dada conforme a sua necessidade. Por isso eu venho te animar para continuarmos agindo na nossa campanha em um só coração, nos agostinianos contra a fome. Você pode auxiliar de diversas maneiras. Faça a sua doação, seja pelo Pix, seja com alimentos ou animando outras pessoas para entrar nessa corrente. Vamos juntos combater a fome em um só coração. Todas as informações de como ajudar na campanha você encontra no site agostinianos.org.br. Hoje é Dia Mundial do Café, um produto que Minas conhece bem. O estado é responsável por mais da metade da produção nacional e está entre os maiores produtores mundiais também. Esse ano a produção deve cair um pouco em relação ao ano passado, por causa do clima, que não ajudou no começo da safra, e também porque a lavoura, que registrou produção recorde no ano passado, tem que descansar. Para quem não sabe, o café é assim, produz bem a cada 2 anos. Mas mineiro não tem pressa não. A produção pode não ser tão grande esse ano, mas café não há de faltar na mesa de ninguém, porque afinal ele é o ponto de partida para a vida. Logo cedo, um cafezinho para acordar. É também um convite para uma boa prosa ao redor da mesa. É o motivo para aquela pausa no trabalho e um símbolo da nossa hospitalidade. Aliás, vai um cafezinho aí? Para fazer um bom café, meu bem, como se faz. Delícia, né? Não tem como recusar mesmo. O JM2 termina aqui, mas você pode continuar acompanhando o nosso conteúdo. É só acessar as nossas redes sociais. Fique agora com o programa Opinião Minas. Boa noite e até amanhã. Precisa pôr tudo a ferver também, como se põe lá no Brasil. Tem de ser forte como bem que a gente tem pelo Brasil. Tem de ser doce